13 de outubro de 1958. Um dia depois do primeiro culto da Igreja do Nazareno no Brasil, o missionário pioneiro Earl Mosteller registrou em seu diário: Em nosso culto éramos apenas 12 pessoas, incluindo as crianças, mas com Deus éramos maioria. Hoje estamos felizes porque, além do início desse projeto missionário no Brasil, também celebramos 50 anos de nossa igreja no mundo. Esperamos que em 50 anos o avanço dos nazarenos neste país imenso seja comparado à nossa igreja internacional. Essas palavras não foram abandonadas em um diário. Esse sonho de expansão do reino de Deus já havia contagiado os primeiros 12 nazarenos que se reuniam numa residência em Campinas. Mosteller tinha a missão de escolher uma cidade e, a partir dela, conquistar um país. A localização geográfica, o nível sociocultural e, principalmente, a presença da família Stegmoller foram determinantes para que Campinas fosse confirmada como a cidade que iria irradiar a proposta nazarena de santidade bíblica para os 4 cantos do Brasil. Mas para isso, outras famílias missionárias foram enviadas ainda em 58. Vieram os Gates, juntaram-se a essas famílias os Dentons, os Kratz e os Collins. Os americanos não foram os únicos. Deus também mandou cabo-verdianos. Os Limas foram os primeiros. O incansável desejo dos missionários de levar as boas novas ao povo brasileiro logo começou a gerar os primeiros frutos. De uma cidade, várias cidades. Os Gates foram para Belo Horizonte, os Dentons para Brasília, e em pouco tempo a mensagem nazarena alcançou Osasco, Santo André, Americana, Baixada Fluminense e muitas outras cidades. Durante a década de 70, o caminho que foi aberto nos anos anteriores foi pavimentado. As igrejas começaram a ganhar estrutura e passaram a ser pastoreadas por novas lideranças, agora brasileiras. Da mesma forma que a igreja avançava, no final da década de 70, o país começava a vislumbrar um novo horizonte político. O povo brasileiro ansiava por liberdade de escolha. Finalmente, a coragem foi às ruas. A reabertura política ganhava forma. E foi nesse contexto que a Igreja do Nazareno começou a década de 80. Nesse período, a denominação experimentou uma expansão inédita. O foco dos nazarenos não se limitou às construções. Houve uma revolução ministerial. Os líderes nazarenos mobilizaram um exército de voluntários. Dentro das igrejas, equipes foram formadas e treinadas para cuidar de crianças, de jovens, de casais, de idosos, enfim, cuidar de famílias. A mesma mensagem de santidade passava a ser ensinada de acordo com diferentes linguagens. Os cuidados não se restringiram aos de dentro. Os olhares de misericórdia se voltaram para os necessitados. Centros de compaixão, clínicas, creches, trabalho com os detentos, tudo isto permitiu que os nazarenos oferecessem o amor sob a forma de roupas, sopas, quentinhas, cestas básicas, medicamentos, auxílios funerários, cuidados médicos, reforma escolar, enfim, o Evangelho foi levado aos desassistidos. Nos anos 90, o crescimento numérico foi simplesmente explosivo. O campo pedia ministros e muitos disseram sim. Os centros de formação teológica se aproximaram das igrejas locais. Mas a igreja foi além.
Escolas para crianças e adolescentes foram implantadas. Os estudantes de pré-escola, ensino fundamental e médio passavam a ser instruídos com um currículo que oferecia, além das disciplinas comuns, uma pedagogia cristã. As habilidades e os dons ministeriais dos nazarenos foram descobertos e estimulados durante essa caminhada. Orquestras, corais, bandas, grupos de teatro, de coreografia foram sendo formados e tudo isso foi usado para promover o Evangelho em grandes concentrações públicas. De vários estados, um país. O crescimento estatístico forçou uma nova organização administrativa. A denominação internacional passou a considerar o Brasil uma sub-região. Isso significa que o Brasil tem importância crucial para o desenvolvimento da denominação como um todo no mundo. E esta sub-região tem áreas estratégicas que envolvem os distritos que, por sua vez, cuidam das igrejas em todo o território nacional. Hoje, muitas fronteiras geográficas foram desbravadas, das águas do rio Amazonas até as serras gaúchas, dos vilarejos do sertão nordestino aos grandes centros urbanos. A cada nova estaca, um novo sonho, e o poder do Evangelho sendo vivenciado a cada novo dia. As palavras escritas no diário do Dr. Mosteller quando chegou ao Brasil continuam vivas, presentes no coração de cada nazareno brasileiro. 50 anos se passaram. Éramos 12 então. Hoje somos quase 100 mil e já edificamos cerca de 500 igrejas. Essa não é a história de um povo que apenas construiu paredes, mas sim de um povo que se alegrava e se alegra ao ver o espaço vazio das igrejas ocupado por pessoas impactadas pelo poder do Evangelho. Uma história de 50 anos que inclui lágrimas, dores, alegrias, sonhos, conquistas, renúncia, dignidade, coragem, despreendimento e perseverança. Essa história continua sendo escrita por várias mãos, sob as bênçãos de Deus, e você faz parte dela.